Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Estruturação para Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e esse vídeo vai falar do step by step, ou seja, do passo a passo para um processo de aporte de capital internacional. Lembro a todos que esses vídeos têm uma função específica de esclarecer detalhes e dúvidas dos empresários e de consultores e de parceiros sobre o processo nosso de aporte de capital. Lembro também que esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube, Inteligência Comercial ACI, e no Instagram, @comercialinteligência. E, na verdade, toda essa informação ela tem como base esclarecer pontos específicos do nosso trabalho, que é similar a grandes empresas que executam esse mesmo tipo de trabalho, sendo advisors de clientes na área de large corporate. Nós somos especialistas em estruturação de dívida internacional e atuamos especificamente ali no middle market, empresas que faturam aí, em média de 24 milhões de reais por ano a 500 milhões por ano. Podemos ter empresas menores e também empresas maiores. Fizemos esse infográfico que está atrás de mim aqui, que mostra cada passo como funciona. Depois eu posso disponibilizar isso, apesar que tem na nossa apresentação, para quem desejar pode nos chamar e aí eu mando essa foto para que você tenha uma visão mais clara. Mas basicamente o primeiro passo é a entrega de documentos. Essa entrega de documentos ela tem como base qualificar de maneira técnica o cliente. Então ali nós pedimos informações como contrato social, balanço, garantias válidas, a parte da demanda ou projeto. Nem todo o processo de aporte de capital tem projeto, pode ser apenas uma demanda, ou seja, quanto eu quero e o que eu vou fazer com esse recurso, e outros documentos, como por exemplo, todos já sabem, se o cliente já tem empresa lá fora, endividamento bancário e outros documentos necessários para uma análise técnica qualitativa e quantitativa. Segundo passo é a análise técnica qualitativa e quantitativa, due diligence e underwriting, a famosa subscrição. Nesse processo é feito um conjunto de análises, tanto no Brasil como fora, pelo nosso advisor e o fundo, tanto é que aqui está claro, advisor, fundo ou o banco e o provedor de garantia, se necessário. O provedor de garantia ele entra nessa análise quando o cliente precisa importar uma garantia para o seu processo. Neste exato momento temos 2 clientes em processo de análise para obtenção de garantias de provedores de garantia. Então, a inteligência comercial ela também ajuda o cliente a estruturar a sua garantia. Porém, tudo parte da análise documental completa, que foi feita no passo 1. Pois bem, uma vez que o cliente forneceu toda essa documentação, ele vai passar por uma tríade de análises e aí ele irá para o passo 3, que é a formatação dessa operação. Temos aqui no passo 3 a oferta. A oferta ela é feita através de um draft ou um term sheet emitido diretamente ao cliente para que o mesmo tenha o seu primeiro contato com taxa, prazo e uma série de informações. Taxa, prazo, prazo de amortização, carência, o seu lender, o seu financiador e despesas e taxa de sucesso. Então, neste momento que o cliente já entregou a documentação e foi analisado, ele recebe uma proposta, uma best offer, como chamamos. Essa best offer habilita o cliente a tomar uma decisão tendo ali todas as informações, inclusive o nosso track record em operações financeiras. Isso com a visão de que o cliente tenha uma decisão tranquila de seguir em frente da operação. Pois bem, uma vez que ele aceita a condição, ele entra na parte da contratação da estruturação financeira, que é o passo 4. Na estruturação financeira, ele vai assinar o seu contrato de estruturação financeira, ele vai assinar o term sheet, ele vai efetuar o pagamento das despesas que já foram aprovadas no draft ou term sheet e ele também vai iniciar o seu processo de desenvolvimento da estrutura jurídica e de crédito. Como tem aqui na parte de baixo, ele vai começar o desenvolvimento disso, que é feito pela equipe internacional do nosso advisor. Do passo 4, vamos direto ao passo 5, que é a operação de crédito em si. Na operação de crédito em si, você tem toda uma parte, uma dinâmica que é tocada pelo fundo. Essa dinâmica, ela tem
a parte de compliance e risco pelo fundo, tem a emissão da carta de intenção, a emissão da carta de compromisso do crédito, a chamada loan commitment, tem a revalidação da garantia, porque quando o cliente oferece uma garantia, que é exatamente aqui no passo 1, ela é revalidada pelo fundo ou pelo banco na operação de crédito, é uma condição normal. Eles vão escolher uma avaliadora de sua confiança e pedir uma visita em campo para fazer essa revalidação, como todo banco e fundo faz no mundo, tá? Isso inclusive é acompanhado por nossa equipe, tanto no Brasil como no exterior. Da revalidação vamos para a due diligence jurídica. A due diligence jurídica ela tem como base afinar, customizar documentos utilizados pelo fundo na contratação de crédito. Por exemplo, acordos anticorrupção, acordo de não degradação do meio ambiente, coisas que são pro forma de todos os fundos internacionais. Então, a área jurídica do cliente, a área jurídica do fundo customizam esses documentos que vêm no seu formato original como um draft para análise. Uma vez que cumpriu o passo 5, ele vai para o passo 6. No passo 6 é a liberação do crédito em si. Vai o contrato de alienação, se for uma garantia real, ou trava de recebíveis, ou emissão de garantia bancária. Então isso aqui tem muito a ver com o que foi oferecido no passo 1, o tipo de garantia. Mas se for uma garantia real, contrato de alienação, o loan agreement, o contrato de crédito, que já foi estudado na etapa da diligência jurídica, documentos anexos, que são aqueles documentos que foram enviados para customizar, também precisam ser assinados, e o wire transfer do crédito do fundo para o cliente nas coordenadas bancárias já informadas no loan agreement. Eu gostaria de colocar alguns pontos bem importantes que nós chamamos de highlights. O nosso processo, ele começa com empresas que tenham um faturamento médio de 24 milhões de reais por ano. É óbvio que empresas menores podem ser analisadas, porém nós costumamos sempre ter uma régua, e a régua começa com 24 milhões de reais por ano. Não é um item eliminatório, é um item que norteia o nosso trabalho de análise. Se a empresa tiver um faturamento menor, é possível sim analisar e construir uma operação para ela. O ticket mínimo da operação, de uma operação internacional, é 3 milhões de dólares. Esse sim não tem como fazer menor. Geralmente trabalhamos ali em 3 milhões de dólares até 300 milhões de dólares. E por fim, o possuir um lastro de garantia e capacidade de adquirir. O nosso cliente ele pode não ter a garantia, mas ele tem que ter a capacidade de adquirir essa garantia. E é aí que entra o trabalho nosso da inteligência comercial, junto com os seus intervenientes técnicos, para que eles possam ajudar o cliente a obter essa garantia. O importante é que o aporte de capital internacional, ele, como a gente já viu aqui no passo a passo, ele é extremamente objetivo, rápido. Falamos de uma análise técnica em torno de 5 a 10 dias úteis e um processo de crédito de entre 45 a 60 dias bancários, se obviamente o cliente colaborar com a disponibilidade de informação. Nós falamos de processos que não exigem envio de certidões negativas, toda essa parte que no Brasil é necessário, lá fora essas exigências são muito mais tranquilas. Falamos de um processo que ele não limita o cliente a tomar crédito se ele já tem algum tipo de problema de Bacen, restrição, ou se ele é uma empresa com pré-operacional, sempre existe uma solução sob medida para atender esse cliente. E falamos de um processo que abre a porta do crédito internacional para o cliente brasileiro. Nosso trabalho ele tem um viés muito específico: proporcionar o primeiro crédito ao empresário brasileiro e ensiná-lo a trabalhar com dólar e euro aqui no Brasil. Isso é uma condição importante, é uma condição necessária que todos nós entendamos. Quando você precisa de crédito que passe dos seus 20% do seu faturamento, ou que você queira crédito não tendo capacidade de pagamento, a sua solução é estruturar uma operação internacional e buscar esta linha de crédito no primeiro mundo do crédito. Até porque a Lei 4131, ela permite o ingresso desse capital no Brasil sem tributação. E o que nós estamos fazendo é oferecendo a empresas middle aquilo que já é de costume de grandes empresas, o acesso ao mercado internacional de crédito, quando aqui não tem mais crédito, como é o momento que passamos desse imenso aperto de crédito. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima retomada dos seus negócios e sempre pensem, se não temos soluções aqui de crédito, com certeza
lá teremos no exterior. Muito obrigado.